Olá, seja muito bem-vindo em mais um vídeo aqui do canal. Hoje na História das Santidades, é um prazer ter você aqui. Este vídeo conta a história dos milagres atribuídos a São Benedito, um monge italiano do século VI e fundador da Ordem Beneditina. São Benedito é conhecido por ter realizado muitos milagres durante sua vida, incluindo curas milagrosas, ajuda a encontrar objetos perdidos e proteção contra tempestades. Ele também é creditado com o milagre de multiplicação do pão e do vinho, alimentando a multidão com poucos recursos. Este vídeo explora alguns dos milagres mais conhecidos atribuídos a São Benedito, bem como a importância desses milagres na história da Igreja Católica e na devoção a São Benedito. São Benedito, pela graça de Jesus, realizou muitos milagres, tanto durante a sua vida mortal, quanto mais ainda depois de sua morte. Ele pode ser, sem dúvida, chamado como Santo Antônio de Pádua, de um milagreiro. São Benedito curou os doentes, depois de orar com fé fervorosa, com o único sinal da cruz ou com o toque de sua mão, ou ungindo enfermos com o óleo da lâmpada acesa diante do altar da Santíssima Virgem, e depois de sua morte, curou muitos doentes que tocavam sua relíquia e invocando sua intercessão. Ele deu vista aos cegos, fez coxos andarem, curou alguns leprosos e ressuscitou 3 mortos. Embora tenha havido centenas de milagres, talvez milhares, obtidos por intercessão desse bem-aventurado servo de Deus, aqui, por brevidade, iremos citar apenas alguns, é impossível enumerar todos. Ressuscita a criança. Um dia a senhora Eleanor, esposa de Ângelo Ferro, juntamente com outros amigos, foi para o convento de Santa Maria de Jesus para se encontrar com Benedito. Depois de passar o dia em oração e conversar com o santo servo de Deus, na noite de volta para casa em seu carruagem, em algum momento os cavalos se assustaram, e correram fazendo virar o carro. Eleanor vê voar pela carruagem o pequeno André, que trazia em seus braços. Mal se recuperou do choque, ela pega seu filho de 5 meses caído no chão, mas ele não dá mais sinais de vida. Várias são as tentativas de reanimá-lo. Aos gritos de dor, correm os monges do mosteiro, entre eles São Benedito, a quem a mãe aflita, diz: Padre, meu filho está morto, como posso ir para casa para o meu marido, que não sabe que vim aqui? Não duvides, acrescenta imediatamente Benedito, e tomando o menino nos braços, pôs a mão na testa dele, e recita algumas orações, depois o devolve para sua mãe dizendo: Dai-lhe de mamar. Mas a mãe diz: Mas padre, morto não come. Benedito acrescenta: Não sejas incrédula, dá peito para o bebê. Eleonor obedece, ao que a criança abre os olhos e começa a sugar o leite. Mulher grávida é salva. Outra vez, a roda de um carro passou sobre o estômago de uma certa Lucrezia de Carlo, que estava grávida. Todo mundo pensou que o filho tinha morrido no útero. A mulher foi conduzida até Frei Benedito, ao qual, ao sinal da cruz, recitou algumas orações. Isso foi o suficiente para que Lucrezia fosse curada de todo o mal e com o tempo deu à luz uma menina saudável e salva. A vice-rainha é curada. O vice-rei Marcantônio Colonna, cuja esposa estava gravemente doente, mandou chamar São Benedito que, na companhia do padre Inácio de Siracusa, foi ao palácio do vice-rei da Sicília. Recebido com grande devoção, o vice-rei suplicou pela cura do mal da vice-rainha. Benedito pediu-lhe para ter bom ânimo,
porque, sem dúvida, a vice-rainha seria curado. Estava se preparando para voltar ao convento, quando a vice-rainha ficou completamente curada de uma doença grave. Mulher com edema curada. Uma mulher, com um edema na barriga, extremamente inchada, chorou inconsolável diante do altar da Virgem e ao ver Frei Benedito em oração, aproximou-se dele pedindo o alívio de suas orações poderosas. Benedito fez o sinal da cruz e ela foi imediatamente curada. Cego recupera a vista. Um dia, Frei Benedito estava na porta do convento, juntamente com o Frei Gregório de Licata, e viu se aproximar um homem cego apoiado em uma bengala, e que por meio de uma corda era guiado por um cão. O pobre cego se aproximou de Benedito, e pediu que lhe fizesse uma graça. Benedito, fazendo uso das orações habituais e do sinal da cruz, restituiu-lhe imediatamente a vista. O cego não se conteve e gritou de alegria: milagre! Milagre! Correram os frades e para ver com seus próprios olhos o que tinha acontecido, enquanto Benedito, fugindo, entrou para se esconder no oratório da montanha. Em seguida, perguntaram por que ele havia fugido. Ele respondeu que o cego foi curado pela Virgem e por isso não quer que ninguém dê-lhe glória, mais do que a Nossa Senhora. Assim trabalham os santos. Milagres após a morte. Como já foi dito, outros milagres foram operados, mesmo depois de sua morte. Várias centenas, então, foram apresentados em seu processo de canonização, com relatos de testemunhas oculares e com os relatórios médicos prescritos. A Sagrada Congregação dos Ritos escolheu 2 casos considerados milagres oficialmente, até porque apenas 2 foram necessários para provar a santidade de São Benedito. O primeiro milagre da canonização. Salvatore Sentini Capisi da cidade de San Fratello, não querendo sofrer o dano material que lhe causou alguns porcos que estavam no jardim perto de sua casa, pegou sua arma, e mais para afugentá-los matando algum disparou um tiro aleatório. Após o disparo, ele ouviu os gritos de dor. Involuntariamente, o pobre Salvador tinha baleado a garganta do seu filho Francisco, de 9 anos, transpassando-a de lado a lado. Dor indescritível do pobre pai e de toda a família, especialmente quando chamou os médicos do local e dos países vizinhos, que afirmaram ser o ferimento mortal, e, portanto, absolutamente incurável pelo grande buraco que causou a bala no esôfago e na traqueia. Entristecido, o pobre Sentini, depois de saber que todos os recursos humanos eram inúteis, chamou o padre Plácido de Naro, guardião do convento de San Frato, que com a relíquia do servo de Deus Benedito abençoou o menino tocando na lesão. Ó grande milagre! Naquele toque a ferida foi perfeitamente curada e Francisco começou a falar, apenas uma cicatriz permaneceu, como uma evidência da cura milagrosa. O segundo milagre para a canonização é apresentado como segue. Filippo Scaglione de San Fratello nasceu com as 2 pernas paralisadas, por isso não conseguia andar. Quando ele tinha de ir de um lugar para outro arrastava-se como que engatinhando com as mãos e os joelhos, mas ele nem sempre podia fazê-lo. Ele estava na cama, quando, sob a janela de sua casa, passava a procissão levando a relíquia sagrada do servo de Deus, Benedito, indo para a igreja do convento de San Fratello. Filippo, que tinha ouvido falar dos muitos milagres obtidos por intercessão do servo de Deus, sentiu-se fortemente encorajado a implorar a graça para sua recuperação. Ele foi levado por sua irmã até a janela para olhar a relíquia que passava, com sentimentos de profunda fé, com todo o seu coração pediu a graça. Enquanto orava, viu ao seu lado um monge de rosto escuro e suspenso no ar, que lhe disse que ele estava curado completamente. Filippo reconheceu em que era o servo de Deus o Frei Benedito, acreditou em suas palavras, e fez o teste de andar, colocando os pés livremente, sentiu firmeza nas pernas, e começou a caminhar, lentamente, no início, e, em seguida, rapidamente. Ele começou a gritar de alegria, lembrando a todos o milagre realizado por Deus através da intercessão de seu servo. Outros milagres realizados por São Benedito em vida. Os milagres do cozinheiro.
O capítulo da ordem iria se realizar no convento. Devido à neve, os frades não poderiam mendigar conforme a regra estabelecia. Faz aparecer peixes na panela. Por descuido, o superior não providenciou o necessário. Como a situação era grave, Benedito chamou um de seus auxiliares e o mandou encher umas vasilhas de água, diante do espanto do irmão, que sabia não haver carnes ou peixes para a refeição. Benedito replicou: enche as vasilhas e cobre-as com tábuas. Recolheu-se aos seus aposentos e pôs-se a rezar. Ao amanhecer, chama seu auxiliar e vão à cozinha. Ali ocorreu um milagre. Grandes peixes, suficientes para várias refeições, estavam nas panelas. Carne pronta a tempo. Certo dia a carne chegou atrasada e os frades começaram a pedir a mesma. Benedito disse que a mesma estava ao fogo há poucos minutos, mas iria ver o que fazer. Encontrou a carne bem temperada, cozida e pronta. Multiplica refeições. 30 operários prestavam serviços voluntários no convento. Certo dia, porque vieram sem prévio aviso, encontraram as despensas do convento vazias. Benedito pôs-se em oração e serviu farta refeição aos operários e ainda sobraram alimentos para a dispensa. Carrega tronco de árvore enorme sozinho. Sem lenha para o fogão, Benedito subiu ao monte e encontrou uma grande árvore derrubada por raio. Seriam necessários vários homens fortes para conduzirem a mesma. No entanto, Benedito a colocou no ombro sem nenhum esforço, causando espanto a todos os que viam a cena. Anjos ajudam São Benedito na cozinha. O arcebispo de Palermo, Dom Diogo de Abedo, gostava de se recolher uns dias para descansar e rezar no convento de Santa Maria de Jesus. Vindo para as festas do Natal, trouxe consigo grande quantidade de víveres. Na missa da aurora do Natal, Frei Benedito, abrasado de santo amor, vai receber a Santa Comunhão. Sente o menino Jesus em seu coração como no presépio de Belém. Chora ao contemplar um quadro ao lado do altar. Caiu em êxtase, ficando ali várias horas arrebatado, sem pensar nos trabalhos da cozinha. Quando estava para começar a missa solene pontifical, o superior foi à cozinha e viu o fogo apagado. Clamou por Benedito, reclamando o almoço para logo depois da missa. O convento ficou em polvorosa, para não fazer feio diante do arcebispo. Foi o turiferário que encontrou Benedito a contemplar o menino Jesus, chamando sua atenção quanto ao almoço. A resposta de Benedito desconcertou: não se aflija, irmão. Após a missa, acendeu uma vela e voltou a rezar. Os irmãos o injuriaram revoltados com a preguiça e o descaso do frade negro. Viam a vergonha diante dos olhos. Benedito calou-se e calmamente acendeu o fogo. Quando chegou o horário da refeição e o superior ordenou a arrumação da mesa, viram dois belos jovens acabando de preparar suculento banquete para o arcebispo e todos do convento. As injúrias se transformaram em louvores e graças ao Senhor e ao humilde servo. Ressuscita criança esmagada. Uma criança morreu esmagada sob o peso do pai e do carro puxado por cavalos em que estava. Pedindo confiança em Deus e em Nossa Senhora, Benedito toma nos braços a criança, enquanto inicia a oração. Ao fazer o sinal da cruz sobre a criança, esta abre os olhos e pôs-se a chorar e gritar. Ressuscitara maravilhosamente. Ressuscita um cavalo. Um homem muito pobre prestava serviços no convento e para tal utilizava um cavalo já muito velho. Era o único meio de manter sua família. Certa vez o cavalo cai em um abismo e vem a morrer. Benedito, vendo o sofrimento daquele homem, ressuscita o animal e aquele pobre homem, com alegria e gratidão a Deus, pode retornar ao trabalho. Multiplica pães. Após servir os pobres, Frei Vito vira chegar soldados espanhóis famintos e sedentos. Assustado, viu que havia poucos pães em seu cesto. Benedito percebeu a situação e o instigou a servir os soldados. Percebeu então que o cesto não se esvaziava e assim pôde alimentar grande contingente de soldados. Pescador consegue peixes.
Um pescador pobre, pai de 7 filhos, não conseguia pescar um mísero peixe sequer. Vendo a aflição do pobre homem, Benedito orou e o pescador viu quantidade inacreditável de peixes em sua rede. Muitas curas físicas foi realizada por Deus sob a intercessão de São Benedito, em vida e após a sua morte. Prevê sua morte. Em fevereiro de 1589 Benedito caiu gravemente enfermo. Embora seu médico, de grande fama na região, previsse sua morte, Benedito alertou que ainda não havia chegado sua hora. Portanto, recuperou-se. Em março tornou a adoecer, com uma febre muito alta. Nenhum remédio o aliviava. Previu então sua morte e fez um pedido estranho: enterrem logo meu corpo para que não tenham contrariedade. Falava isso devido à grande movimentação de pessoas que visitariam seu túmulo. Recebeu a unção dos enfermos e o viático, preparando-se para um encontro com o Senhor. Neste momento um dos irmãos, ao ver São Benedito fechar os olhos em lágrimas e êxtases, pôs-lhe as mãos uma vela acesa, mas imediatamente o santo o interpelou dizendo: meu filho, ainda não chegou a hora, quando for eu aviso. Recebe a visita de santas virgens. Recebeu a visita de Santa Úrsula e as virgens em visão que o arrebatou em êxtases. Daí poucos minutos, chamou Frei Guilherme e mandou que acendesse a vela e pusesse em suas mãos. Era chegada a hora, diz então: meu irmão pode acender a vela, é chegada a hora. Exclamando com extrema alegria: Jesus! Jesus! Minha mãe doce Maria! Meu pai São Francisco, Benedito falece na paz do Senhor. Era 19 horas de 4 de abril de 1589, terça-feira de Páscoa, aos 65 anos de idade, dos quais passará 21 anos no mundo, 17 no eremitério e 27 na ordem franciscana. A profecia de que era preciso enterrar logo seu corpo, cumpriu-se após o velório. Uma multidão invadiu o convento querendo relíquias ou lembranças do grande santo. Corpo incorrupto e perfumado. Após 3 anos de sua morte, em 7 de maio de 1592, seu corpo foi trasladado pela primeira vez. Do seu corpo exalava sublime perfume, sendo seu corpo encontrado em perfeito estado de conservação, sem uso de qualquer produto químico. Em 3 de outubro de 1611 foi feita a segunda transladação do corpo, colocado em urna de cristal. Ainda hoje continua seu corpo conservado e exposto em urna mortuária para visitação pública numa capela lateral da Igreja de Santa Maria, em Palermo, Itália. Esperamos que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre os milagres atribuídos a São Benedito e sua importância na Igreja Católica e na devoção a ele. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Obrigado por assistir e até a próxima!